Escrivão, de Éfeso, 19.35. 35. O correto título de um Taneucoros, autorizado pelos romanos, 19.35. 36. O nome correto para designar a deusa, 19.37. 37. O termo correto para aquele tribunal, 19.38. 38. O uso do plural antupatoi, procônsules, talvez uma notável referência ao fato de que dois homens estavam exercendo em conjunto a função de procônsul naquela época, 19.38. 39. A Assembleia Regular, cuja frase precisa é atestada em outros lugares, 19.39. 40. O uso de designação étnica precisa, Beroios, 20.4. 41. O uso do termo étnico asiunos, 20.4. 42. O reconhecimento implícito da importância estratégica atribuída à cidade de Troade, 20.7s. 43. O período da viagem costeira naquela região, 20.13. 44. A sequência correta de lugares, 20.14,15. 45. O nome correto da cidade como um plural neutro, Patara, 21.1. 46. O caminho correto passando pelo Mar Aberto, ao sul de Chipre, favorecido pelos fortes ventos noroeste, 21.3. 47. A correta distância entre essas cidades, 21.8. 48. Um ato de piedade caracteristicamente judeu, 21.24. 49. A lei judaica considerando o uso que os gentios faziam da área do templo, 21.28. Descobertas arqueológicas e citações de Josefo confirmam que os gentios poderiam ser executados por entrarem na área do templo. Em uma dessas descrições, pode-se ler que nenhum gentio passe para dentro da balaustrada e do muro que cerca o santuário. Todo aquele que for pego será pessoalmente responsável por sua consequente execução. 50. A presença permanente de uma coorte romana, Shiliash, em Antúnia para reprimir qualquer perturbação na época das festas, 21.31. 51. O lance de escadas usado pelos soldados, 21.31,35. 52. A maneira comum de obter-se a cidadania romana naquela época, 22.28. 53. O tribunal ficando impressionado com a cidadania romana, em vez da tarsiana, 22.29. 54. Ananias como sumo sacerdote daquela época, 23.2. 55. Félix como governador daquela época, 23.34. 56. O ponto de parada natural no caminho para Cesareia, 23.31. 57. Em qual jurisdição estava a Cilícia naquela época, 23.34. 58. O procedimento penal da província naquela época, 24.19. 59. O nome Pórcio Festo, que concorda perfeitamente com o nome dado por Josefo, 24.27. 60. O direito de apelação dos cidadãos romanos, 25.11. 61. A fórmula legal correta, 25.18. 62. A forma característica de referência ao imperador daquela época, 25.26. 63. A melhor rota marítima da época, 27.5. 64. A ligação entre o Cilícia e Panfilha, 27.5. 65. O principal porto para se encontrar um navio em viagem para a Itália, 27.5,6. 66. A lenta passagem para Cnido,
diante dos típicos ventos noroeste, 27,7. 67. A rota correta para navegar, em função dos ventos, 27,7. 68. A localização de bons portos, perto da cidade de Lazéia, 27,8. 69. Bons portos não era um bom lugar para permanecer, 27,12. 70. Uma clara tendência de um vento sul daquela região transformar-se repentinamente num violento nordeste, muito conhecido e chamado Gregali, 27,13. 71. A natureza de um antigo navio de velas redondas que não tinha opção, senão ser conduzido a favor da tempestade, 27,15. 72. A localização precisa e o nome desta ilha, 27,16. 73. As manobras adequadas para a segurança do navio nesta situação em particular, 27,16. 74. A 14ª noite, um cálculo notável, baseado inevitavelmente numa composição de estimativas e probabilidades, confirmada pela avaliação de navegantes experientes do Mediterrâneo, 27,27. 75. O termo correto de tempo no Adriático, 27,27. 76. O termo preciso, Bosilantes, para captar sons e calcular a profundidade correta do mar perto de Malta, 27,28. 77. Uma posição que se encaixa na provável linha de abordagem de um navio liberado para ser levado pelo vento do leste, 27,39. 78. O severa responsabilidade dos guardas em impedir que um preso fugisse, 27,42. 79. O povo local e as superstições da época, 28,4 a 6. 80. O título correto Protostisnes ou, 28,7. 81. Régio como um refúgio para guardar um vento sul para que pudessem passar pelo estreito, 28,13. 82. Praça de Ápia e 3 vendas corretamente definidos como locais de parada da Via Ápia, 28,15. 83. Forma correta de custódia por parte dos soldados romanos, 28,16. 84. Condições de aprisionamento, vivendo na casa que havia alugado, 28,30,31. Existe alguma dúvida de que Lucas tenha sido testemunha ocular desses acontecimentos ou que pelo menos tenha tido acesso ao depoimento confiável de testemunhas oculares? O que mais ele poderia ter feito para provar sua autenticidade como historiador? O historiador romano Ernest Evenwit diz, quanto ao livro de Atos, a confirmação de sua historicidade é impressionante. Qualquer tentativa de rejeitar sua historicidade básica só pode ser considerada absurda. Historiadores romanos já desprezaram o livro por muito tempo. O especialista clássico e arqueólogo William M. Hansai começa sua investigação do livro de Atos com grande ceticismo, mas suas descobertas ajudaram a mudar sua forma de pensar. Ele escreveu: comecei tendo um pensamento desfavorável a ele, o livro de Atos. Eu não tinha o propósito de investigar o assunto em detalhes. Contudo, mais recentemente, vi-me muitas vezes sendo levado a ter contato com o livro de Atos, vendo-o como uma autoridade em topografia, antiguidade e sociedade da Ásia Menor. Fui gradualmente percebendo que, em vários detalhes, a narrativa mostrava verdades maravilhosas. De fato, a precisão de Lucas no livro de Atos é verdadeiramente maravilhosa. Contudo, há um aspecto que os céticos ficam bastante desconfortáveis. Lucas relata um total de 35 milagres no mesmo livro, no qual registra todos esses 84 detalhes historicamente confirmados. Vários milagres de Paulo estão registrados na segunda metade de Atos.
Lucas registra, por exemplo, que Paulo cegou temporariamente um mágico, 13.11, curou um homem aleijado desde o nascimento, 14.8, exorcizou um espírito maligno de uma moça possuída, 16.18, fazia milagres extraordinários que convenceram muitos na cidade de Éfeso a se afastarem da feitiçaria e seguirem Jesus, 19.11-20. Ressuscitou dos mortos um homem que havia caído de uma janela durante um longo discurso de Paulo, 20.9,10. Curou o pai de Públio de disenteria e vários outros que estavam doentes em Malta, 28.8,9. Todos esses milagres estão incluídos na mesma narrativa histórica que foi confirmada como autêntica pelos 84 pontos. Os relatos de milagres não mostram sinais de embelezamento ou extravagância. Eles foram contados com a mesma eficiência equilibrada do resto da narrativa histórica. Por que Lucas seria tão preciso com detalhes triviais como direção do vento, profundidade da água e nomes peculiares de cidades, mas não seria tão preciso quando se referisse a fatos importantes como os milagres? À luz do fato de que Lucas mostrou-se preciso diante de tantos detalhes triviais, só é possível considerar como um viés antissobrenatural o fato de dizer que ele não está contando a verdade sobre os milagres que registra. Como vimos, tal viés não é legítimo. Este é um mundo teísta onde os milagres são possíveis. Assim, faz muito mais sentido acreditar nos relatos de milagres contados por Lucas do que não considerá-los. Em outras palavras, as credenciais de Lucas como historiador têm sido provadas em tantos aspectos que é preciso ter mais fé para não acreditar nos relatos dos milagres do que para crer neles. O Evangelho de Lucas é um evangelho. O que dizer do Evangelho de Lucas? Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que Atos e o Evangelho de Lucas são livros profundamente relacionados. Como sabemos disso? Porque os dois documentos contêm o mesmo vocabulário grego e estilo literário. Contudo, mais importante, Atos e Lucas dirigem-se ao excelentíssimo Teófilo. Ele provavelmente era um tipo de oficial romano porque a expressão excelentíssimo é o mesmo título que Paulo usou para dirigir-se aos governadores romanos Félix e Festo. Independentemente de qual seja a verdadeira identidade de Teófilo, o ponto principal é que Lucas revela que Atos é uma continuação de seu evangelho. Sua introdução diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Ate 1.1. Lucas usa o restante do livro de Atos para contar a Teófilo o que aconteceu depois da ascensão de Cristo. Como já vimos, fez isso com incrível precisão. Deveríamos esperar o mesmo grau de precisão do Evangelho de Lucas. Por que não? De fato, Lucas diz exatamente isso quando escreve: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo LC 1.3. Julgando-se com base em seu trabalho meticuloso em Atos, Lucas certamente foi um historiador cuidadoso, em quem se pode confiar. Como observa o especialista em N.T. Craig L. Blomberg, o historiador que é considerado fidedigno onde pode ser testado deve receber o benefício da dúvida em casos em que não seja possível realizar teste algum. Uma vez que Lucas foi testado em 84 pontos e atingiu uma nota perfeita, existem todas as razões do mundo para acreditar que seu evangelho é realmente um evangelho. Mas não precisamos confiar unicamente em sua obra em Atos para confirmar o Evangelho de Lucas. Existem vários detalhes do Evangelho de Lucas que foram verificados independentemente. Por exemplo, Lucas cita 11 nomes historicamente confirmados apenas nos primeiros 3 capítulos de seu Evangelho, 12 se você incluir Jesus. Dentre eles, temos Herodes, o Grande, 1.5, César Augusto, 2.1, e Quirino, 2.2. Depois, ele escreve isso no início do capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César,
Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Será que isso dá alguma indicação de que Lucas esteja inventando uma história? É claro que não. Se estivesse, não haveria maneira de colocar referências nos fatos que está descrevendo ao nomear esses líderes proeminentes e suas datas. Como o estudioso da Bíblia F.F. Bruce observa, o escritor que relaciona deste modo sua história ao contexto maior da história mundial está procurando problemas se não for cuidadoso. Ele dá aos seus críticos e leitores muitas oportunidades para testar sua precisão. Lucas assume esse risco e passa no teste de maneira admirável. De fato, todas as 11 figuras históricas citadas por Lucas nos primeiros 3 capítulos de seu evangelho, incluindo João Batista, filho de Zacarias, foram confirmadas por escritores não cristãos ou pela arqueologia. João Batista, por exemplo, é mencionado por Josefo, Antiguidades Judaicas 18:5.2, e uma inscrição datada entre os anos 14 e 29 d.C. possui o nome de Lisânias. Outro detalhe historicamente preciso pode ser encontrado em Lucas 22:44. É nesse trecho que Lucas registra que Jesus estava em agonia e que suou gotas de sangue na noite anterior à sua crucificação. Aparentemente, Jesus estava experimentando uma rara condição induzida pelo estresse que conhecemos hoje como hematoidrose. É quando pequenos vasos sanguíneos rompem-se devido ao estresse extremo, fazendo assim o sangue misturar-se ao suor. Uma vez que é muito provável que Lucas não conhecesse essa condição médica 2000 anos atrás, não poderia ter registrado esse acontecimento a não ser que tivesse acesso a alguém que o tivesse presenciado. Detalhes como esse levaram William Hansai, já mencionado, a dizer: a história de Lucas é incomparável com respeito à sua fidedignidade e Lucas é um historiador de primeira linha. Ele deveria ser colocado juntamente com os grandes historiadores. O resumo é que Lucas é digno de confiança. Uma vez que foi confirmado independentemente em tantas questões testáveis, existem inúmeras razões para acreditar que ele está dizendo a verdade em qualquer outro lugar. Mas aqui surge o ponto crucial: uma vez que Lucas está dizendo a verdade, então também Marcos e Mateus estão, porque seus evangelhos contam a mesma história básica. Isso é devastador para os céticos, mas a lógica é inevitável. Você precisa de muita fé para ignorar isso. Evidência de testemunho ocular: João. Demonstrou-se que Lucas é confiável, e, por implicação, Mateus e Marcos também são, mas o que dizer de João? Os críticos afirmam que João é uma obra muito posterior que expressa uma teologia inventada sobre a divindade de Cristo, e, assim, não se pode confiar nela para obter-se informação histórica precisa. Mas se os críticos estiverem errados e se João for preciso, então temos outra testemunha independente para concluir que a história básica do NT é verdadeira. Desse modo, quão preciso é João? O que as evidências dizem? Provavelmente, João parece ser uma testemunha ocular porque inclui detalhes específicos sobre diversas conversas particulares de Jesus. V. Ju 3,4,8 a 10, 13 a 17. Mas o fato é que existem muitas outras evidências decisivas atestando que João é uma testemunha ocular, evidências praticamente do mesmo caráter das que vimos no livro de Atos. De maneira similar ao projeto de Colin Emer com o livro de Atos, Craig Blomberg fez o mesmo estudo detalhado do Evangelho de João. A obra de Blomberg chamada The Historical Reliability of John's Gospel, a confiabilidade histórica do Evangelho de João,
Examina o Evangelho de João versículo por versículo e identifica uma enorme quantidade de detalhes históricos. Uma vez que João descreve fatos restritos à Terra Santa, seu Evangelho não contém tantos itens geográficos, topográficos e políticos como Atos. Todavia, como estamos prestes a ver, uma quantidade bastante grande de detalhes historicamente confirmados ou historicamente prováveis estão contidos no Evangelho de João. Muitos desses detalhes foram confirmados como históricos por arqueólogos ou escritores não cristãos, e alguns deles são historicamente prováveis porque muito dificilmente seriam invenções de um escritor cristão. Esses detalhes iniciam-se no segundo capítulo de João e compõem a lista a seguir. 1. A arqueologia confirma o uso de jarros de água feitos de pedra nos tempos do NT, Ju 2.6. 2. Dada a antiga tendência cristã ao ascetismo, é muito pouco provável que o milagre do vinho seja uma invenção, 2.8. 3. A arqueologia confirma o lugar correto do Poço de Jacó, 4.6. 4. Josefo, História da Guerra Judaica 2232, confirma que havia hostilidade significativa entre judeus e samaritanos durante os tempos de Jesus, 4.9. 5. O termo DS Região Autônoma RC descreve com precisão a topografia da Galiléia Ocidental. Existe uma queda significativa da elevação de Caná para Cafarnaum, 4.46,49,51. 6. O termo subiu descreve perfeitamente a subida a Jerusalém, 5.1. 7. A arqueologia confirma a correta localização e a descrição de 5 entradas no tanque de Betesda, 5.2. Escavações realizadas entre 1914 e 1938 revelaram o tanque, e ele era exatamente como João havia descrito. Uma vez que essa estrutura não mais existia depois de os romanos terem destruído a cidade no ano 70 DE, é improvável que qualquer outra testemunha não ocular pudesse tê-lo descrito com tal nível de detalhes. Além do mais, João diz que essa estrutura existe em Jerusalém, implicando que está escrevendo antes do ano 70. 8. É improvável que o fato de o próprio testemunho de Jesus não ser válido sem o Pai seja uma invenção cristã. 5.31. O redator posterior desejaria muito destacar a divindade de Jesus e provavelmente faria que o seu testemunho fosse autenticado por si mesmo. 9. O fato de as multidões quererem fazer Jesus rei reflete o bastante conhecido fervor nacionalista de Israel do século I, 6.15. 10. Tempestades repentinas e severas são comuns no Mar da Galileia, 6.18. 11. A ordem de Cristo para que comessem sua carne e bebessem seu sangue não seria inventada, 6.53. 12. É improvável que a rejeição a Jesus por parte de muitos de seus discípulos também seja uma invenção, 6.66. 13. As duas opiniões predominantes sobre Jesus, uma de que ele é um bom homem e outra de que ele está enganando o povo, não seriam as duas opções que João escolheria se estivesse inventando uma história. 7.12. Um escritor cristão posterior provavelmente teria inserido a opinião de que Jesus era Deus. 14. É improvável que a acusação de Jesus estar possuído por demônios seja uma invenção. 7.20. 15. O uso do termo samaritano para ofender Jesus encaixa-se na hostilidade entre judeus e samaritanos. 8.48. 16. É improvável que o desejo dos judeus que haviam crido nele de apedrejá-lo seja uma invenção. 8.31,59. 17. A arqueologia confirma a existência e a localização do tanque de Siloé. 9.7. 18. Ser expulso da sinagoga pelos fariseus era um temor legítimo dos judeus.
Perceba que o homem curado professa sua fé em Jesus somente depois de ter sido expulso da sinagoga pelos fariseus. 9.13 a 39, momento em que ele não tinha mais nada a perder. Isso transpira autenticidade. 19. O fato de o homem curado chamar Jesus de profeta, e não outra designação mais elevada, sugere que o incidente é uma história sem retoques. 9.17. 20. Durante uma festa no inverno, Jesus caminhou pelo pórtico de Salomão, que era o único lado da área do templo protegido do vento frio vindo do leste durante o inverno. 10.22,23. Essa área é mencionada diversas vezes por Josefo. 21. 3 quilômetros, 15 estádios, e a distância exata entre Betânia e Jerusalém. 11.18. 22. Devido à animosidade posterior entre cristãos e judeus, é improvável que a descrição de que os judeus confortaram Marta e Maria seja uma invenção. 11.19. 23. Os panos usados para sepultar Lázaro eram comuns nos sepultamentos judaicos do século I. 11.44. É improvável que um autor ficcional incluísse esse detalhe relevante no aspecto teológico. 24. A descrição precisa da composição do Sinédrio. 11.47. Durante o ministério de Jesus, ele era composto basicamente pelos principais sacerdotes, em grande parte saduceus, e pelos fariseus. 25. Caifás realmente era o sumo sacerdote naquele ano. 11.49. Aprendemos com Josefo que Caifás permaneceu no ofício entre 18 e 37 d.C. 26. A pequena e obscura vila de Efraim, 11.54, perto de Jerusalém, é mencionada por Josefo. 27. A limpeza cerimonial era comum na preparação para a Páscoa. 11.55. 28. Às vezes os pés de um convidado especial eram ungidos com perfume ou óleo na cultura judaica. 12.3. É improvável que o ato de Maria ensicar os pés de Jesus com os cabelos seja uma invenção. Isso poderia facilmente ter sido visto como uma provocação sexual. 29. A agitação de ramos de palmeiras era uma prática judaica comum para celebrar as vitórias militares e dar boas-vindas aos governantes nacionais. 12.13. 30. A lavagem dos pés na Palestina do século I era necessária por causa da poeira e dos calçados abertos. É improvável que o relato de Jesus executando essa tarefa tão servil seja uma invenção. Essa é uma tarefa que nem mesmo os escravos judeus eram obrigados a fazer. 13.4. A insistência de Pedro para que recebesse um banho completo também se encaixa com sua personalidade impulsiva. Certamente não havia propósito em inventar esse pedido. 31. Pedro faz um sinal a João para que este faça uma pergunta a Jesus. 13.24. Não há razão para inserir esse detalhe se ele fosse uma ficção, pois o próprio Pedro poderia ter feito a pergunta diretamente a Jesus. 32. É improvável que a frase "o Pai é maior do que eu" seja uma invenção. 14.28. Especialmente se João quisesse produzir a divindade de Cristo, como os críticos afirmam que ele fez. 33. O uso de vinho como uma metáfora tem sentido em Jerusalém. 15.1. Os vinhedos estavam na proximidade do templo, e, de acordo com Josefo, os portões do templo tinham uma vinha dourada entalhada neles. 34. O uso da metáfora do nascimento de uma criança. 16.21. É plenamente judaico. Foi encontrado nos manuscritos do Mar Morto. Eliqueg 11.9,10. 35. A postura padrão judaica para as orações era olhar para o céu. 17.1. 36. A confirmação de Jesus de que suas palavras vieram do Pai. 17.7,8. Não seria incluída se João estivesse inventando a ideia de que Jesus era Deus.
37. Nenhuma referência específica a uma passagem das Escrituras já cumprida é dada no que se refere à predição da traição de Judas. Um escritor ficcional ou um redator cristão posterior provavelmente teria identificado os textos do ato aos quais Jesus estava se referindo. 17.12. 38. É improvável que o nome do servo do sumo sacerdote, Malco, que teve sua orelha cortada, seja uma invenção. 18.10. 39. A correta identificação do sogro de Caifás, Anás, que foi o sumo sacerdote entre os anos 6 e 15 d. É. 18.13. O comparecimento diante de Anás é crível por causa da ligação familiar e do fato de que os ex-sumos sacerdotes preservavam uma grande influência. 40. A afirmação de João de que o sumo sacerdote o conhecia, 18.15, parece histórica. A invenção dessa afirmação não serve a propósito algum e exporia João a ser desacreditado pelas autoridades judaicas. 41. As perguntas de Anás em relação aos ensinamentos e aos discípulos de Jesus fazem sentido no aspecto histórico. Anás estaria preocupado com a possibilidade de um tumulto civil e uma diminuição da autoridade religiosa judaica. 18.19. 42. A identificação de um parente de Malco, o servo do sumo sacerdote que teve sua orelha cortada, é um detalhe que João não teria inventado. 18.26. Ele não tem nenhuma importância teológica e apenas poderia afetar a credibilidade de João se estivesse tentando fazer uma ficção se passar por verdade. 43. Existem boas razões históricas para acreditar na relutância de Pilatos de lidar com Jesus. 18.285. Pilatos precisava equilibrar-se numa linha muito tênue, mantendo felizes tanto os judeus quanto Roma. Qualquer perturbação civil poderia custar-lhe a posição. Os judeus sabiam de suas preocupações com uma competição quando o desafiaram, dizendo: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. 19.12. O filósofo judeu Filon registra que os judeus fizeram uma pressão bem-sucedida sobre Pilatos de maneira similar para que tivessem suas exigências satisfeitas. Acaio 38.301,302. 44. Uma superfície similar ao pavimento de pedra foi identificada próximo da fortaleza de Antônia. 19.13. Com marcas que podem indicar que os soldados entretinham-se ali com jogos, como no caso de tirar sortes para decidir quem ficaria com as roupas de Jesus em 19.24. 45. O fato de os judeus exclamarem não temos rei, senão César 19.15, não ser inventado, dado o ódio judaico pelos romanos. Especialmente se o Evangelho de João tivesse sido escrito depois do ano 70 d.C., isso seria o mesmo que os moradores de Nova York de hoje proclamarem não temos rei, senão Osama Bin Laden. 46. A crucificação 4 Jesus, 19.17 a 30, e atestada por fontes não cristãs como Josefo, Tácito, Luciano e o Talmude judaico. 47. As vítimas de crucificação normalmente levavam sua própria travessa. 19.17. 48. Josefo confirma que a crucificação era uma técnica de execução empregada pelos romanos. História da Guerra Judaica 1.97, 2305, 7203. Além disso, um osso do tornozelo de um homem crucificado, perfurado por um prego, foi encontrado em Jerusalém em 1968. Vê mais sobre isso no capítulo 12. 49. É provável que a execução tenha acontecido fora da antiga Jerusalém, como diz João 19.17. Isso garantiria que a cidade sagrada judaica não fosse profanada pela presença de um corpo morto. DT 21.23. 50. Depois de a lança ter perfurado o lado de Jesus,
Saiu aquilo que parecia ser sangue e água. 19.34. Hoje sabemos que a pessoa crucificada pode ter uma concentração de fluidos aquosos na bolsa que envolve o coração, chamada de pericárdio. João não saberia dessa condição médica e não poderia ter registrado esse fenômeno a não ser que tivesse sido testemunha ocular dele ou tivesse acesso ao depoimento de uma testemunha ocular. 51. É improvável que José de Arimateia, 19.38, o membro do Sinédrio, o que sepultou Jesus, seja uma invenção. Leia mais sobre isso no capítulo seguinte. 52. Josefo, Antiguidades Judaicas 17.199, confirma que especiarias, 19.39, eram usadas em sepultamentos reais. Esse detalhe mostra que Nicodemos não estava esperando que Jesus ressuscitasse dos mortos e também demonstra que João não estava inserindo fé cristã posterior em seu texto. 53. Maria Madalena, 20.1, uma mulher que fora possuída por demônios, Eliseu 8.2, não seria inventada como primeira testemunha do túmulo vazio. O fato é que as mulheres em geral não seriam apresentadas como testemunhas numa história inventada. Leia mais sobre isso a seguir. 54. O fato de Maria confundir Jesus com um jardineiro, 20.15, não é um detalhe que um escritor posterior teria inventado, especialmente um escritor buscando exaltar Jesus. 55. Rabone 20.16, o termo aramaico para mestre, parece um detalhe autêntico porque é outra improvável invenção para um escritor tentando exaltar o Jesus ressurreto. 56. O fato de Jesus afirmar que ele está voltando para meu Pai e Pai de vocês 20.17, não se encaixa com um escritor posterior inclinado a criar a ideia de que Jesus era Deus. 57. O total de 153 peixes, 21.11, é um detalhe teologicamente irrelevante, mas perfeitamente coerente com a tendência dos pescadores de quererem registrar e depois se gabar de suas grandes pescarias. 58. O medo dos discípulos de perguntarem a Jesus quem ele era, 21.12, é uma trama improvável. Ele demonstra a natural surpresa humana diante do Cristo ressurreto e talvez o fato de que havia alguma coisa diferente em relação a seu corpo ressurreto. 59. A enigmática declaração de Jesus sobre o destino de Pedro não é claro o suficiente para tirar-se dela certas conclusões teológicas. 21.18. Então, por que João a inventaria? Isso é outra invenção improvável. Quando reunimos o conhecimento que João tinha das conversas pessoais de Jesus a esses quase 60 detalhes historicamente confirmados ou historicamente prováveis, existe alguma dúvida de que João tenha sido uma testemunha ocular ou que, pelo menos, tenha tido acesso ao depoimento de testemunhas oculares? Certamente nos parece que é preciso ter muito mais fé para não acreditar no Evangelho de João do que para acreditar nele. Marcos históricos. Vamos revisar o que descobrimos até aqui. Analisando apenas alguns documentos do NT, João, Lucas e metade do livro de Atos, descobrimos mais de 140 detalhes que parecem ser autênticos, a maioria dos quais tendo confirmação histórica e alguns deles sendo historicamente plausíveis. Se investigarmos outros documentos do NT, provavelmente encontraremos mais fatos históricos. O tempo e o espaço não nos permitem embarcar nessa investigação. Mas é certo que aquilo que descobrimos somente com João, Lucas e Atos é suficiente para estabelecer a historicidade da narrativa básica do NT, a vida de Jesus e a história inicial da Igreja. Existem, porém, ainda mais evidências de historicidade. Os autores do NT colocaram marcos históricos em seus relatos ao referirem-se a personagens históricas reais e os seus feitos. Ao todo, existem pelo menos 30 personagens no NT que foram confirmadas como históricas pela arqueologia ou por fontes não cristãs. V.
Tabela 10.1. Mateus, por exemplo, menciona personagens históricas confirmadas independentemente, dentre as quais Herodes, o Grande, 2.3, e seus 3 filhos. Herodes Arquelau, 2.22, Herodes Filipe, 14.3, e Herodes Antipas, 14.1 a 11. Mateus também descreve o homem morto por Herodes Antipas, João Batista, capítulo 14, apresentado no capítulo 3, juntamente com as 2 mulheres que instigaram sua morte, Herodias e sua filha. Marcos nos conta a mesma história sobre Herodes Antipas e João Batista, 6.14s. Lucas estende as citações bíblicas da linhagem herodiana a mencionar o neto de Herodes, o Grande, Agripa I, o rei que matou Tiago, o irmão de João, Ate 12, e seu bisneto, Agripa II, o rei diante de quem Paulo testemunhou, Ate 25.13 a 26.32. Pilatos é uma figura proeminente em todos os 4 evangelhos e é citado por Paulo. Esse mesmo Pilatos aparece em diversas ocasiões em 2 das obras de Josefo, Antiguidades Judaicas e História da Guerra Judaica, e é identificado numa inscrição antiga como chefe da prefeitura ou governador da Judéia. Essa descoberta arqueológica foi feita na cidade costeira israelense de Cesareia, em 1961. Mateus, Lucas e João mencionam especificamente, além de Pilatos, outro líder que figurou de maneira proeminente na morte de Jesus, o sumo sacerdote Caifás, que sentenciou Jesus à morte. Caifás não apenas é mencionado por Josefo, mas seus ossos foram descobertos numa fantástica investigação arqueológica em 1990. Essa descoberta foi possível graças a uma antiga prática de sepultamento dos judeus. Entre 20 a.C. e 70 d.C., os judeus tinham o costume de exumar o corpo de uma pessoa importante cerca de 1 ano depois de sua morte e colocar os seus restos em uma pequena caixa de pedra calcária chamada ossuário. Vários desses ossuários foram descobertos numa tumba localizada ao sul de Jerusalém, um dos quais continha a inscrição em aramaico Yosef bar Caifás José, filho de Caifás. Dentro da caixa, havia ossos de toda uma família, 4 jovens, uma mulher adulta e um homem de cerca de 60 anos de idade. O homem era muito provavelmente o ex-sumo sacerdote José Caifás, o mesmo homem que Josefo identificou como sumo sacerdote 1. E a mesma pessoa que o NT diz ter sentenciado Jesus à morte. Desse modo, temos agora não apenas referências escritas não cristãs ao sumo sacerdote do julgamento de Jesus, mas também os seus ossos. Como ilustra a tabela 10.1, existem várias outras personagens do NT confirmadas fora do NT. Dentre elas, temos Quirino, Sérgio Paulo, Gálio, Félix, Festa, César Augusto, Tibério César e Cláudio. 243 O que mais poderiam ter feito os autores do NT para provar que foram testemunhas oculares e que não estavam inventando uma história? O Novo Testamento, um romance histórico ou uma história romanceada? A despeito desses mais de 140 detalhes de testemunhas oculares e mais de 30 referências a pessoas reais, um cético de coração duro poderia dizer: mas isso não significa necessariamente que o NT seja verdadeiro. Suponha que ele seja um romance histórico, uma ficção ambientada num contexto histórico real, alguma coisa parecida com um romance de Tom Clancy. Existem muitos problemas com essa teoria. Em primeiro lugar, ela não pode explicar por que escritores independentes não cristãos revelam coletivamente uma sequência de fatos similar aos do NT. Se os acontecimentos do NT são ficção, por que esses escritores registrariam alguns desses fatos como se realmente tivessem acontecido? Em segundo lugar, essa teoria não pode explicar por que os autores do NT passaram por perseguição, tortura e morte. Por que eles teriam feito isso em favor de uma ficção? Veremos mais sobre isso no capítulo seguinte.
Em terceiro lugar, os romancistas históricos normalmente não usam nomes de pessoas reais para os personagens principais de suas histórias. Se o fizessem, essas pessoas reais, especialmente oficiais de grande importância do governo e da religião, poderiam negar a história, destruindo a credibilidade dos autores e, talvez, até mesmo usando dições punitivas contra eles por terem feito isso. Como já vimos, o NT inclui pelo menos 30 personagens históricas reais que foram confirmadas por fontes não cristãs. Muitas dessas são líderes proeminentes e poderosas. Por fim, uma vez que o NT contém múltiplos relatos independentes desses acontecimentos, feitos por 9 autores diferentes, a teoria do romance histórico exigiria uma grande conspiração por um período variando de 20 a 50 anos entre esses 9 autores espalhados por todo o mundo antigo. Isso também não é plausível. De fato, a afirmação de que os acontecimentos do NT são parte de uma grande conspiração existe apenas em romances. No mundo real, tais afirmações são esmagadas pelo peso das evidências. O Novo Testamento, uma única fonte ou muitas fontes. Espere, pode protestar o cético. Você pode ter o depoimento de testemunhas oculares, mas não pode acreditar no NT porque ele provém de uma fonte apenas. Eles não são múltiplos relatos independentes como você diz. Esse é um erro comum que os céticos cometem porque deixam de fazer a distinção entre a Bíblia como um livro religioso e os documentos históricos que compõem a Bíblia. Quando consideramos a historicidade do NT, somos constantemente lembrados de que o NT que temos na Bíblia é uma coleção de escritos bastante independentes saídos da pena de 9 autores diferentes. Ele não foi escrito ou editado por uma pessoa ou pela igreja. Embora os autores do NT descrevam um mesmo acontecimento e possam até mesmo ter extraído material de uma mesma fonte antiga, as evidências indicam que os documentos do NT contêm várias linhas de depoimentos independentes de testemunhas oculares. Como podemos saber que temos depoimentos independentes de testemunhas oculares? Porque cada um dos autores principais inclui material antigo e singular que apenas uma testemunha ocular poderia conhecer e 2, seus relatos descrevem os mesmos acontecimentos básicos, mas incluem detalhes divergentes. Porque os detalhes divergentes são importantes. Porque, se esses relatos fossem todos de uma única fonte ou de um único editor, haveria harmonização, e não a divergência dos detalhes. Quando relatos antigos contam a mesma história básica mas incluem detalhes divergentes, os historiadores corretamente concluem que eles possuem relatos independentes de testemunhas oculares dos fatos históricos reais. Teste histórico número 3. A história certamente não pode ser inventada porque fontes independentes jamais poderiam inventar a mesma história ficcional. Por esse critério, sabemos que João e Marcos são independentes e sabemos que Lucas e Mateus diferem o suficiente de Marcos e um do outro para serem produtos de testemunho independente também. Desse modo, existem pelo menos 4 fontes independentes da história básica do NT, e, acrescentando-se Paulo, 1 Cu 15.8, e Pedro, 1 Pi 1.21, a mistura, existem pelo menos 6 fontes independentes da ressurreição de Jesus. 6 testemunhas oculares sadias e sóbrias, que se recusam a abnegar seu testemunho mesmo sob ameaça de morte, seriam capazes de convencer qualquer um de qualquer coisa num tribunal, mesmo sem as linhas adicionais de evidências corroborantes que apoiam a história do NT. Os depoimentos das testemunhas oculares conduzem a um veredicto que certamente está nos limites de dúvida justificável. A não ser que você tenha visto o acontecimento por si mesmo, não é possível ter um grau maior de certeza de que tais fatos históricos realmente aconteceram. Resumo e conclusão. 1. Com base no capítulo 9, vimos que a. Os documentos do NT são antigos e contêm material fonte ainda mais antigo. B. Pelo menos
10 escritores antigos não cristãos apresentaram informação sobre Jesus num período de 150 anos depois de sua vida, e suas referências coletivas fornecem uma sequência de fatos em conformidade com o NT. 2. Com base neste capítulo, concluímos que 1. O NT contém pelo menos de 4 a 6 linhas de depoimentos escritos de testemunhas oculares antigas e independentes. Concluímos isso porque a. Os principais autores do NT registram os mesmos elementos básicos com detalhes divergentes e uma quantidade de material próprio. b. Eles citam, pelo menos, 30 personagens históricas reais que foram confirmadas por escritores antigos não cristãos e por várias descobertas arqueológicas. c. Lucas pontua a segunda metade do livro de Atos dos Apóstolos com, pelo menos, 84 detalhes de testemunhas oculares confirmados historicamente e inclui vários outros em seu evangelho. d. A fidedignidade comprovada de Lucas confirma de Mateus e de Marcos, porque eles registram a mesma história básica. e. João inclui em seu evangelho, pelo menos, 59 detalhes fornecidos por testemunhas oculares que foram confirmados historicamente ou que são historicamente possíveis. Paulo e Pedro fornecem o quinto e o sexto testemunhos escritos da ressurreição de Jesus. 2. Uma vez que o depoimento de testemunhas oculares antigas e independentes insere-se no período de uma geração de distância dos fatos, os acontecimentos do NT não podem ser considerados lendários. Desse modo, não há questionamento de que fatos históricos reais formam o cerne do NT. O resumo é que um cético precisa ter muita fé para crer que o NT é ficção. Contudo, existem mais questões para se investigar antes de concluirmos definitivamente que o Novo Testamento é historicamente confiável. Por exemplo, como sabemos que o depoimento das testemunhas oculares não foi exagerado ou embelezado? Essa é a questão que vamos abordar no capítulo seguinte. 11. As 10 principais razões pelas quais sabemos que os autores do Novo Testamento disseram a verdade. Porque os apóstolos mentiriam. Se eles mentiram, qual foi sua motivação? O que eles obtiveram com isso? O que eles ganharam com tudo isso foi incompreensão, rejeição, perseguição, tortura e martírio. Que bela lista de prêmios! Peter Kreeft. Analisamos fortes evidências que comprovam que os principais documentos do NT foram escritos por testemunhas oculares e seus contemporâneos num período de 15 a 40 anos depois da morte de Jesus. Adicione a isso a confirmação de fontes não cristãs e da arqueologia, e ficamos sabendo, ainda que passível de dúvida, que o NT está baseado num fato histórico. Mas como sabemos que os autores não exageraram ou embelezaram aquilo que dizem que viram? Existem pelo menos 10 razões pelas quais podemos confiar que os autores do NT não foram displicentes com os fatos. 1. Os autores do Novo Testamento incluíram detalhes embaraçosos sobre si mesmos. Uma das maneiras por meio das quais os historiadores podem dizer se um autor está dizendo a verdade é testar o que diz pelo princípio do embaraço v. Capo 9, teste histórico número 7. Esse princípio parte da premissa de que qualquer detalhe embaraçoso do autor é provavelmente verdadeiro. Por quê? Porque a tendência da maioria dos autores é deixar de fora qualquer coisa que prejudique sua aparência. De que maneira o NT comporta-se diante do princípio do embaraço? Vamos pensar nisso da seguinte maneira: se você e seus amigos estivessem forjando uma história que você quisesse que fosse vista como verdadeira, vocês se mostrariam como covardes, tolos e apáticos, pessoas que foram advertidas e que duvidaram? É claro que não. Mas é exatamente isso que encontramos no NT. As pessoas que escreveram a maior parte do NT são personagens, ou amigos de personagens, na história e frequentemente se mostram como completos idiotas. Eles são tolos, por diversas vezes, não entenderam o que Jesus estava dizendo,
MC 9.32, LC 18.34, Ju 12.16. Eles são apáticos, caíram no sono 2 vezes quando Jesus lhe pediu que orassem. MC 14.32 a 41. Mais tarde, os autores do NT acreditam que Jesus é homem e Deus, contudo admitem que caíram no sono 2 vezes diante dele em sua hora de maior necessidade. Além disso, não fazem nenhum esforço para dar a seu amigo um sepultamento adequado, mas registram que Jesus foi sepultado por José de Arimateia, um membro do Sinédrio, a própria corte que havia sentenciado Jesus à morte. Eles foram advertidos. Pedro é chamado de Satanás por Jesus, MC 8.33, e Paulo repreende Pedro por estar errado numa questão teológica. Paulo escreve: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. G 2.11. Tenha em mente que Pedro é um dos pilares da igreja primitiva, e, aqui, Paulo está incluindo nas escrituras que ele estava errado. Eles são covardes, todos os discípulos, com exceção de um, escondem-se quando Jesus vai para a cruz. Pedro até mesmo nega 3 vezes depois de prometer explicitamente: eu nunca te abandonarei. MT 26.33 a 35. Nesse meio tempo, enquanto os outros homens estavam escondendo-se com medo dos judeus, mulheres corajosas levantam-se a favor de Jesus e são as primeiras a descobrir o túmulo vazio. Eles duvidam, apesar de terem sido informados diversas vezes de que Jesus ressuscitaria dos mortos ao 3º dia. 2.18 a 22, 3.14 a 18, MT 12.39 a 41, 17.9, 22,23. Os discípulos têm dúvidas quando ouvem sobre sua ressurreição. Alguns duvidam até mesmo depois de tê-lo visto já ressuscitado. MT 28.17. Agora, pense nisto: se você fosse um autor do NT, incluiria esses detalhes embaraçosos se estivesse inventando uma história. Escreveria que um dos seus principais líderes foi chamado de Satanás por Jesus, negou o Senhor 3 vezes, escondeu-se durante a crucificação e, mais tarde, foi repreendido numa questão teológica. Mostraria seus companheiros, incluindo você, como pessoas sem sentimentos, covardes e estabanados e, ao mesmo tempo, mostraria mulheres, cujo testemunho não era nem sequer admitido numa corte, como corajosas que se levantaram a favor de Jesus e que, mais tarde, descobriram o túmulo vazio. Você admitiria que alguns de vocês, os 11 discípulos restantes, duvidaram do próprio Filho de Deus depois de ele ter provado a todos que ressuscitara dos mortos? É claro que não. O que você acha que os autores do NT teriam feito se estivessem inventando uma história? Você sabe muito bem, teriam deixado de lado a sua inaptidão, sua covardia, a repreensão que receberam, as 3 negações e seus problemas teológicos, mostrando-se como cristãos ousados que se colocaram a favor de Jesus diante de tudo e que, de maneira confiante, marcharam até a tumba na manhã de domingo, bem diante dos guardas romanos, para encontrarem o Jesus ressurreto que os esperava para salvá-los por sua grande fé. Os homens que escreveram o NT também diriam que eles que contaram às mulheres sobre o Jesus ressurreto, que eram as únicas que estavam escondendo-se por medo dos judeus. E, naturalmente, se a história fosse uma invenção, nenhum discípulo, em momento algum, teria sido retratado como alguém que duvida, especialmente depois de Jesus ter ressuscitado. Em resumo, não temos fé suficiente para acreditar que os autores do Novo Testamento incluíram todos esses detalhes embaraçosos numa história inventada. A melhor explicação é que eles estavam realmente dizendo a verdade, com defeitos e tudo mais. 2. Os autores do Novo Testamento incluíram detalhes embaraçosos e dizeres difíceis de Jesus. Os autores do NT também são honestos sobre Jesus.
Eles não apenas registram detalhes de uma autoincriminação sobre si mesmos, mas também registram detalhes embaraçosos sobre seu líder, Jesus, que parece colocá-lo numa situação bastante ruim. Jesus foi considerado fora de si por sua mãe e seus irmãos, sua própria família, que vieram buscá-lo com o objetivo de levá-lo para casa. MC 3.20